boa tarde para você que nos acompanha nesta segunda-feira, pós-feriadão prolongado, não é verdade? Como é que foi aí com a família, viajando ou ficou em casa mesmo? Por aqui, muito trabalho, muito esporte da nossa região, com vitórias e também com derrotas. E nos comentários, ele, o meu parceiro Antônio Carmo. Boa tarde. Tudo bem, Andressa? Tudo bem? Boa tarde para você, a todos os Tudo amigos. bem de Páscoa? Tudo bem, graças a Deus. Você falou de vitórias e derrotas, né? E tem uma frase que eu ouvi do Milton Mendes, técnico de futebol, que ele falou o seguinte: felizmente as derrotas não são duradouras. Assim também como infelizmente as vitórias não são, né? Elas não ficam, não são eternas. Exato, não são eternas. E você perde, como eu costumo dizer aqui, o futebol é feito de alegrias e tristezas passageiras, né? Então a coisa é muito dinâmica e tal. E o fim de semana foi pródigo nisso, sem tanta coisa acontecendo. E a gente vai falar das coisas do nosso esporte bretão. Você está poeta hoje, Antônio. Sim, começando o mês de abril, Isso é muito bom. Começando o mês de abril, graças a Deus, foi dia da mentira justo na Páscoa, ninguém ficou inventando aquele monte, aquelas firulinhas todas, não é verdade? Ontem, né? 1º de abril. Vamos começar pelo São José Basquete, que amargou ontem a sua primeira derrota na Liga Ouro. Ontem não, no sábado, jogando em casa, não é? Diante do Corinthians, e caiu para a vice-liderança da competição. Foi um duelo muito difícil, em que ambas as equipes não desistiram e disputaram ponto a ponto até o final. Veja aí como foi o confronto na reportagem de Thiago Bezerra e Jefferson Henrique. O último jogo do São José Basquetebol no primeiro turno da Liga Ouro 2018 foi mais focado na vitória do que nunca. O adversário não permitia menos, outro favorito na competição, o Corinthians. Com o Lineu de Moura lotado, quem abriu o placar para a alegria do torcedor foi o time da casa. Uma cesta de 2 pontos, com menos de 1 minuto de partida. Quem pontuou foi o Atílio. Nesse lance livre, o Corinthians correu atrás do prejuízo. A primeira tentativa passou perto, mas não deu. Já a segunda rendeu 1 ponto. Logo, São José mostrou que não estava para brincadeira. E de ponto em ponto, os visitantes tentaram alcançar os joseenses. Foi o Gustavo quem igualou o placar pela primeira vez. Mas o São José não estava a fim de perder, não. O Xande, que entrou para substituir o Hélio, já chegou marcando mais 2 pontos. Mas o Corinthians continuava na briga. Conseguiu ultrapassar o time da casa. Márcio Dornelles revidou. Panunzio igualou, mas não deu. Final do primeiro quarto, Corinthians 17, São José 14. O segundo período teve mais raça da equipe joseense. Começou com cesta do Douglas, 2 pontos. Mas o Guilherme, do Corinthians, também pontuou. Tava difícil para o São José. Era a torcida quem mais motivava. Quem virou o placar foi o Xande, com essa cesta de 3 pontos. Aí o negócio era se manter na frente. O Léo, que veio da base, também fez bonito. O segundo quarto terminou com 35 pontos para o São José e 33 para o Corinthians. O terceiro período foi um pouco mais equilibrado. Os visitantes ultrapassaram o São José em menos de 2 minutos. Mas os joseenses foram para cima, cesta do Panunzio para igualar. Depois foi a vez do Douglas, do Márcio Dornelles e do Atílio, que fez o time ser ovacionado no Lineu de Moura. Teve contra-ataque e o Corinthians virou. Faltando 1 segundo para terminar o quarto, o São José tentou 2 vezes, mas nada feito. Terminou em 55 para o Corinthians e 53 para a equipe da casa. Daí chegou a hora H. O último período era decisivo. O Corinthians pontuou primeiro. Mas o Feliz não deixou para menos e fez essa cesta bonita. Tava difícil manter a bola. Mas ainda dava tempo e o Márcio Dornelles correu atrás do prejuízo. Só que o Corinthians continuava atento e na frente. Os joseenses tentaram, mas não dava mais tempo. Os visitantes pontuaram pela última vez no exato último segundo do jogo. Placar final, Corinthians 83, São José 76. Numa partida mais do que acirrada, o São José Basquetebol jogou bem, mas não conseguiu se manter invicto. Foi a primeira derrota do time no final do primeiro turno da Liga Ouro 2018. Só que enfrentar o Corinthians não foi fácil não. Os dois times brigaram até o fim pela vitória. Afinal, nunca é demais relembrar. Só vai ter acesso garantido à NBB, o campeão da Liga. Hoje nós não tivemos uma noite muito feliz no nosso aproveitamento, né?
Nosso 3 pontos foi muito abaixo, nosso lance livre foi muito abaixo. Tomamos uma cesta que não podia, tomamos muito, 83 pontos, é um placar alto, tá certo? Com um time com a qualidade que tem o Corinthians. Então nós falhamos defensivamente e não tivemos aproveitamento, uma noite não muito boa nas nossas finalizações. A gente começou um pouco nervoso, encontramos um pouco o ritmo da partida no início, no final do segundo quarto. Terceiro quarto eles voltaram um pouco melhor. E daí para frente o jogo foi equilibrado e eles tiveram felicidade de converter umas 2, 3 bolas no final do jogo de 3 que foram fundamentais para ele. Apesar da derrota, o técnico Paulo Jaú não deixou de destacar o desempenho do elenco. Eu prefiro destacar sempre o meu coletivo, o meu grupo é muito importante, tá certo? Acho que o meu time um dia um faz a cestinha do jogo, outro dia o outro, tá certo? Então eu destaco sempre o grupo. Agora é se preparar para o segundo turno da Liga Ouro e manter o foco, porque ainda dá tempo de sonhar com o NBB. É a nossa meta, então a gente vai firme para chegar. Estamos mais vivos do que nunca, normal. Valeu. E era que justamente o Carmo tinha falado aqui na sexta-feira. Independente de vencer ou perder, o São José Basquete continua no jogo. E o mais importante, Antônio Carmo, foi um jogo belíssimo, muito bacana, com grandes jogadas aí e que realmente que provou, faz parte do jogo, né? E que provou definitivamente que Corinthians e São José são os favoritos pelo acesso. É uma pena grande demais que só vai subir um, né? A não ser que de repente um time... Já caíram os dois... que iriam cair do NBB, a Liga Sorocabana e o Campo Mourão, né? Esses dois times foram rebaixados. Agora, se mais algum time não tiver condições de seguir adiante lá da Liga Ouro, do NBB, aí sobem 2. O time vai lá, não vou jogar o campeonato. Antigamente não, o time desistia, o que tinha caído voltava, ficava. Liga Sorocabana viveu isso aí, já, mas agora não. Então a gente está vendo a classificação aqui lá, o Corinthians passa o São José pelo confronto direto, os dois terminaram em primeiro lugar. Muita gente perguntou, mas poxa, o São José ganhou mais vezes, tem até um saldo maior melhor, ali, isso. Só que por que ficou em segundo lugar? Confronto direto é o primeiro item o primeiro critério para desempate, quando existem 2 times. Se são 3 times, em primeiro lugar, aí junta os resultados deles todos. O Londrina, Andressa, que ficou em terceiro lugar, é um clube a ser avaliado agora no segundo turno, porque ele ganhou do Corinthians. A única derrota do Corinthians foi para o Londrina no Parque São Jorge. Então o Londrina no segundo turno ele vai receber o São José e vai receber o Corinthians lá em Londrina. Tá aí os resultados. Né? Os resultados. Ontem o Londrina ganhou do por um pontinho do Campina Grande. Os 4 melhores times foram isso aí. Os 2 visitantes ganharam. O Corinthians bateu o São José e o Londrina bateu o Campina Grande. Então, são os 4 times que, teoricamente, vão ficar ali nas semifinais. Acho que São José e Corinthians não vão perder a vaga, acho eu, dos 2 primeiros colocados. Mas o Londrina, se conseguir ganhar do Corinthians de novo e ganhar do São José, apesar que no primeiro turno o São José ganhou com facilidade no Olineu de Moura, os 2 jogos em Londrina, ele pode terminar até em primeiro lugar. E aí jogar o Corinthians ou o São José para uma primeira fase de playoffs, né? A derrota tem que ser bem absorvida, confronto de cachorro grande, jogo grande. São José fez um primeiro tempo bom, estava na frente. Segundo tempo o Corinthians melhorou, ganhou o jogo, nada de se abater, né? E seguiu o campeonato. Sabia, e também se tivesse vencido, André, ganhamos do Corinthians, já vamos, não ia ser isso. É até bom, entre aspas, para, né, o pessoal falar, opa, vamos agora buscar a recuperação da derrota. É na derrota que se vê os erros para poder consertar e ser campeão, né? E ficou provado aí, né, que realmente são os 2 times mais fortes. O Corinthians conseguiu uma recuperação, precisava ganhar esse jogo para terminar em primeiro lugar. Se ele perde, né, ele seria até ultrapassado pelo Londrina na segunda colocação. Então foi um jogo bem equilibrado, uma pena, né, para o São José, o ginásio lotado, mais uma vez, torcida presente, time batalhando, o resultado não veio. Mas isso não vai abater a equipe do Paulo Jaú, não, é levantar a cabeça e seguir. Tem todas as condições de, no final do segundo turno, ir lá no Parque São Jorge, ganhar lá, terminar em primeiro lugar, mas aí o que vale é terminar em primeiro ou segundo para pular já o primeiro playoff e ir direto para as semifinais. Então o time está na briga aí, é um resultado normal, uma derrota dessa aí para um confronto tão grande, né? Ainda mais jogando bem, né, do jeito que estava. Quando você vê o time jogando com garra, aí é outra história, né, cara? Se perde aí, André, essa de 86 a 50, nossa, mas levou um... O que aconteceu, né? Foi um jogo equilibrado, a diferença de pouco mais de 10 pontos aí normal, né? Tá certo, tá certo. Tem mais jogos do São José, a gente vai passando tudo para você aqui direitinho, tá certo? Daqui a pouquinho, as informações sobre a classificação do Taubaté Vôlei para a semifinal da Superliga, vai enfrentar o Cruzeiro agora, a gente traz para você esses resultados. E claro, também os jogos do Campeonato Paulista de Futebol Feminino para o São José e para o Taubaté. Até já!